A busca pela liberdade emocional e pela tranquilidade interior é uma jornada que todos desejam, mas poucos realmente conseguem alcançar. Uma das maiores fontes de sofrimento na vida cotidiana é o constante desejo de agradar aos outros e a preocupação com o que pensam de nós. O desejo de validação externa é uma das amarras que nos impede de ser verdadeiramente livres e autênticos. No entanto, como podemos aprender a não nos importar tanto com o julgamento alheio? Como transformar essa ideia abstrata em algo que se aplique à nossa vida cotidiana? A filosofia estoica, com sua clareza e profundidade, oferece uma resposta poderosa, e as descobertas da psicologia moderna acrescentam uma base científica sólida para essa prática. A ideia central do estoicismo é que devemos focar apenas no que está sob nosso controle e aceitar o que está fora dele com serenidade. Os estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, afirmavam que nossa paz interior não deve ser abalada por fatores externos, como as opiniões de outras pessoas. Epicteto, em particular, resume isso de forma brilhante ao dizer: não são as coisas que nos acontecem que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Isso significa que, se nos concentrarmos em nosso próprio comportamento e atitudes, as críticas externas perderão sua força. Para os estoicos, é fundamental que busquemos aprovação apenas de nós mesmos, pois somos os únicos responsáveis pela nossa felicidade. Mas por que será que nos importamos tanto? Antes de adentrarmos nas técnicas práticas para nos libertarmos do que os outros pensam, é importante compreender por que somos tão propensos a buscar aprovação externa. De um ponto de vista evolutivo, o desejo de ser aceito pelo grupo era uma questão de sobrevivência. Antigamente, os seres humanos dependiam uns dos outros para a caça, a proteção e a convivência em sociedade. Ser excluído do grupo significava uma ameaça direta à sobrevivência. Esse instinto social, que uma vez foi crucial para a nossa sobrevivência, ainda persiste no inconsciente coletivo. Em um mundo moderno, no entanto, ele se manifesta como uma busca constante por validação, seja nas redes sociais, no ambiente de trabalho ou em nossos círculos sociais. A mente humana ainda está condicionada a se preocupar com a opinião dos outros, muitas vezes em detrimento da nossa própria saúde mental e bem-estar. Agora que compreendemos a origem dessa tendência, podemos adotar práticas concretas que nos ajudem a aplicar os ensinamentos estoicos no nosso dia a dia. Aqui estão algumas técnicas práticas, baseadas tanto na filosofia quanto nas descobertas científicas, que nos ajudarão a não nos importar tanto com o que os outros pensam. Primeiro, desafiar o medo do julgamento. A técnica da exposição. Um dos principais obstáculos que encontramos quando tentamos não nos importar com o que os outros pensam é o medo do julgamento. Este medo, no entanto, tende a ser exagerado e infundado. A prática estoica de visualização negativa, ou premeditatio malorum, pode ser uma ferramenta poderosa aqui. Os estoicos sugerem que, ao imaginarmos os piores cenários possíveis, desafiamos o medo e nos tornamos mais resistentes a ele. Exemplo prático: se você sente medo de falar em público por causa do julgamento dos outros, tente visualizar a pior situação possível: ser criticado, falhar na apresentação, ser rejeitado. Ao fazer isso, você perceberá que mesmo que essas situações ocorram, elas não são tão terríveis quanto você imaginava. Esse processo de exposição gradual enfraquece a intensidade do medo. Agora pense no julgamento alheio como uma sombra projetada por uma chama trêmula. Quanto mais poder você dá a essa chama, mais a sombra se agiganta, distorcendo-se em algo muito maior do que realmente é. Mas se você a encara diretamente, percebe que não passa de um reflexo, incapaz de lhe causar qualquer dano real. O medo do julgamento não está no julgamento em si, mas na importância que você dá a ele. Além disso, lembre-se de que as pessoas estão tão imersas em suas próprias inseguranças que raramente prestam tanta atenção em você quanto imagina. Somos todos viajantes apressados em um trem em movimento, ocupados demais com nossas próprias bagagens para realmente julgar a bagagem alheia. A vida segue. E os olhares que hoje parecem críticos amanhã já terão se desviado para outra direção. Por fim, considere que os maiores nomes da história, aqueles que mudaram o mundo, que desafiaram padrões e criaram algo grandioso, foram alvo de críticas e julgamentos. No entanto, não se curvaram ao peso das opiniões passageiras. Se tivessem dado ouvidos a cada voz contrária, suas ideias jamais teriam saído do papel. Você não foi feito para ser um espectador da própria vida, mas sim o protagonista que avança, mesmo sob os olhares alheios. 2. Cultivar a autocompanhia. Marco Aurélio, um dos maiores filósofos estoicos, afirmou: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Quando nos permitimos viver em harmonia com nossas próprias ideias e crenças,
começamos a compreender que a verdadeira aprovação vem de dentro. Um exercício simples para cultivar essa autocompanhia é o diário. Todos os dias, escreva o que você fez, o que pensou, o que sentiu e, principalmente, o que aprendeu sobre si mesmo. Este processo de autorreflexão ajuda a fortalecer o senso de identidade e a tornar a validação externa irrelevante. Assim como um escultor que retira o excesso de mármore para revelar a obra-prima oculta, o diário nos permite esculpir nossa própria essência. Ao escrever, não apenas registramos eventos, mas lapidamos nossa percepção sobre eles. Pequenos padrões emergem, falsas crenças se desfazem e, pouco a pouco, a imagem de quem realmente somos se torna mais nítida. O ruído externo perde força quando a voz interna se torna clara. Além disso, a prática da escrita diária nos ensina que nossos pensamentos não são entidades fixas, mas correntes em movimento. Aquilo que hoje parece um problema imenso pode, em poucos dias, se dissolver em perspectiva. O simples ato de colocar as preocupações no papel muitas vezes reduz seu peso, como se ao transferi-las para fora de nós, elas perdessem parte do controle que exerciam sobre nossa mente. Com o tempo, esse hábito se transforma em um espelho confiável, refletindo não apenas nossas fraquezas, mas também nosso progresso. Ler antigas anotações e perceber o quanto evoluímos é um lembrete poderoso de que somos uma obra em constante construção. Quando entendemos que nosso crescimento depende mais da nossa percepção interna do que da aprovação dos outros, nos tornamos verdadeiramente livres. Terceiro, prática do desapego. O exercício do não dar importância. À medida que tomamos consciência de que as opiniões dos outros não são determinantes para a nossa felicidade, podemos começar a praticar o desapego. Uma técnica eficaz é o exercício do não dar importância. Isso envolve a escolha deliberada de não reagir emocionalmente às críticas ou aos julgamentos dos outros. Por exemplo, imagine que alguém faça uma crítica destrutiva ao seu trabalho. Em vez de se sentir ofendido ou ansioso, você simplesmente observa a crítica sem dar importância a ela. Esse exercício ajuda a interromper o ciclo emocional que nos leva a dar poder às opiniões externas. Pense em um rio que segue seu curso. Se alguém atira uma pedra na água, ela faz algumas ondas, mas logo o fluxo continua inabalável. O exercício do não dar importância é exatamente isso. Permitir que as críticas toquem a superfície sem jamais atingir a correnteza profunda que nos move. Quando entendemos que as palavras dos outros são apenas ecos de suas próprias percepções e não verdades absolutas, paramos de absorvê-las como se fossem tatuagens permanentes na pele. Além disso, o verdadeiro poder não está em rebater cada julgamento, mas em permanecer inalterável diante deles. Um rei não discute com cada súdito que o desafia, pois sua grandeza está na serenidade, não na reação. Da mesma forma, quando deixamos de responder automaticamente a críticas vazias, deixamos claro que nossa essência não pode ser moldada por vozes externas. Isso não é arrogância, mas uma demonstração de soberania sobre nós mesmos. Com o tempo, esse exercício se torna libertador. Como um guerreiro que treina para não recuar diante do som do aço inimigo, aprendemos a ouvir sem absorver, a notar sem reagir. E quando as opiniões alheias perdem o poder de nos ferir, percebemos que nunca fomos prisioneiros dos outros, apenas de nossa própria necessidade de aprovação. Quarto, construir uma mente focada em valores. Quando temos clareza sobre nossos próprios valores e objetivos, as opiniões alheias tornam-se insignificantes. A prática de refletir sobre os nossos valores essenciais e estabelecer uma visão de vida coerente com eles fortalece a nossa imunidade contra a pressão social. Como afirmou Sêneca, não há vento favorável para aquele que não sabe para onde vai. Com essa clareza, nos tornamos mais resilientes, pois sabemos exatamente o que é importante e o que não é. Sempre que nos sentirmos tentados a nos preocupar com o que os outros pensam, podemos nos perguntar: isso está alinhado com os meus valores? Esse julgamento vai realmente afetar meu propósito de vida? Quando um escultor trabalha no mármore, cada golpe de seu cinzel é intencional. Ele não se distrai com o barulho ao redor, nem permite que mãos alheias interfiram em sua obra. Da mesma forma, quando temos um propósito claro, cada ação nossa esculpe um futuro alinhado com o que realmente valorizamos. As vozes externas tornam-se ruídos distantes, incapazes de alterar a forma daquilo que estamos construindo. A verdade é que ninguém pode carregar o peso de nossos dias além de nós mesmos. Se vivemos em função dos olhares alheios, tornamo-nos escravos de expectativas volúveis, como uma folha arrastada pelo vento. Mas quando estamos ancorados em nossos próprios princípios, encontramos uma paz imperturbável. Não importa quantos ventos soprem contra nós,
Seguimos firmes, pois sabemos que não navegamos para agradar multidões, mas para chegar ao nosso próprio destino. Quinto, meditar sobre a impermanência. E os estoicos frequentemente nos lembram da impermanência da vida. A técnica do memento mori, ou lembrar-se da morte, é um exercício que nos ajuda a colocar as coisas em perspectiva. Se realmente refletirmos sobre a brevidade da vida, perceberemos que nos preocupar com a opinião dos outros é um luxo que não podemos nos permitir. Como disse Sêneca, a vida é longa se você souber usá-la. Quando meditamos sobre a finitude de nossa existência, somos levados a valorizar o que realmente importa e a deixar de lado as futilidades, como as preocupações com o julgamento alheio. Imagine que você está segurando um punhado de areia fina entre os dedos. Por mais que tente apertá-la, ela inevitavelmente escapa, grão por grão. Assim é o tempo, escorre sem pedir permissão, indiferente às nossas preocupações. Cada momento gasto temendo a opinião alheia é um grão perdido, irrecuperável. No fim, não será a aprovação dos outros que pesará na balança da sua vida, mas sim os instantes que você viveu de acordo com sua própria essência. A morte não é um pensamento mórbido, mas um chamado à ação. Ela sussurra em nossos ouvidos a verdade que muitos temem encarar. Você não tem tempo para ser quem os outros esperam que você seja. A cada dia desperdiçado agradando multidões, uma versão autêntica sua é enterrada sem nunca ter existido. E quando o último dia chegar, porque ele chegará, que peso terá o julgamento daqueles que não caminharam em seus passos, não sentiram suas dores e não sonharam seus sonhos? A única opinião que importa é aquela que ecoa no silêncio da sua consciência quando o mundo adormece. Quando você olha para sua própria jornada, sente orgulho ou arrependimento, porque no final, não serão os olhares de aprovação que iluminarão sua partida, mas a chama intensa de uma vida vivida com coragem, verdade e propósito. Conclusão. Ao seguir essas práticas, você começará a desenvolver uma mente mais livre, capaz de se manter tranquila diante dos ventos da crítica externa. A sabedoria estoica nos ensina que não somos definidos pelas opiniões alheias, mas sim por nossas próprias ações e pensamentos. E, à medida que nos libertamos do peso da validação externa, encontramos um espaço interior de paz e autenticidade. Portanto, ao invés de procurar constantemente agradar aos outros, volte-se para dentro de si mesmo. Foque no que você pode controlar e aceite o que está além do seu alcance. Como disse Epicteto, a liberdade é a única coisa que você não pode dar a ninguém. Você tem que conquistá-la por si mesmo. Se este tema ecoou em você, não se esqueça de deixar um like no vídeo para que ele atinja mais pessoas que precisam ouvir isso. Nos vemos em breve.